Estávamos falando sobre os elementos que compõem uma monografia. Elementos externos, elementos do pré-texto, elementos textuais e elementos do pós-texto. Aqui temos um guia rápido das configurações para o Word, para nos ajudar a fazer uma monografia. Os elementos externos que temos aqui listados, eles são capa e lombada. Repare que aqui eu tenho nos elementos do pré-texto, e ele considera a capa como elemento, a folha de rosto, a folha de aprovação ou agradecimentos. Repare que ele fala que elas são opcionais. O sumário, índices de figuras ou tabelas, que seriam as nossas listas. Os elementos do pré-texto, ele considera, neste caso, como o resumo, como o abstract, a nossa introdução, a pesquisa bibliográfica e a conclusão. E os elementos do pós-texto, glossário, anexos, bibliográfica, ou bibliografia no caso, e a webgrafia. Todos eles estarão relacionados em referências. Pois bem, por que estou mostrando esta figura? Que esta figura me indica como que o Word vai trabalhar com os elementos externos, com os elementos do pré-texto, com os elementos textuais e com elementos do pós-texto. Por exemplo, como eu faço a capa? A capa, que é um elemento externo, ela tem que ser feita na fonte 14 para os títulos de nível 1. Toda a capa, todas as folhas da monografia, se você reparar aqui, todas elas estão ligadas aqui. Repare nas ligações. Temos que configurar a nossa folha com margem superior 3, inferior 2, direita 2, esquerda 3. Neste caso, quando configurarmos o Word, precisamos definir essas margens. Preciso escrever as fontes, no caso. Qual é o tipo de letra que o Word vai usar? Ele vai usar a fonte Arial ou a fonte Times New Roman. Neste caso, a fonte com o tamanho 9 ou tamanho 10, quando eu for fazer uma citação ou uma legenda. Já para escrever normalmente, como seria o nosso corpo do trabalho, a fonte vai ter tamanho 12, quando o texto for padrão. E os títulos de nível 2 a 9. Neste caso, a gente não vai estar configurando tantos níveis de título. Vamos configurar apenas 3 níveis. Pois bem, todo parágrafo que formos usar, ele tem que ter essas configurações. O alinhamento tem que ser justificado. O recuo tem que ser 0 à esquerda, 0 à direita, e especial de 1,25 centímetros na primeira linha. O espaçamento entre linhas antes e depois também é 0, e entre linhas é 1,5. Os títulos têm o alinhamento justificado, o recuo de 0 à esquerda, de 0 à direita, e especial de nenhum. O espaçamento entre as linhas, no caso dos títulos, são 0 antes e 0 depois, e entre linhas de 1 linha e meia. Citações com mais de 4 linhas, elas têm um alinhamento justificado e o recuo de 4 centímetros à esquerda. No caso dos estilos do texto, o estilo de título nível 1 precisa ter fonte do tamanho 14 e negrito. De nível 2 terá fonte 12, normal. E de nível 3, 3 e tamanho 12. Nível 3, então, ele vai ter o tamanho 12 e negrito. De nível 4, eu poderia estar fazendo, seria tamanho 12, normal.
Os cabeçalhos, eles têm que ter uma margem de 2 centímetros. Neste caso, eu vou agora abrir o Word no próximo vídeo e mostrar aonde faremos todas essas configurações. Faremos na próxima aula.